Temos aqui Marcos Mendes a falar da demissão do Primeiro-Ministro e quem é que pode efetivamente suceder a António Costa enquanto Primeiro-Ministro e, quiçá, ou neste caso, como líder do PS e, quiçá, Primeiro-Ministro. A minha opinião... Para um país mais pobre. Também será um país mais pobre a partir daí. A minha opinião coincide um pouco com a do Marcos Mendes, mas já lá vamos aqui ver. Eu ainda não o ouvia falar concretamente, eu sei que ele fala aqui a partir dos 12 minutos, portanto, vamos então ver. Vai ter que resolver nas próximas semanas. Mas acho que será ele, sem margem para dúvidas, o candidato a Primeiro-Ministro. Do lado do Partido Socialista vamos ter eleições internas. Ele, só agora aqui uma parte, quando ele diz será ele o candidato a Primeiro-Ministro, e creio que ele se refere a Luís Montenegro. Só aqui uma análise interessante, antes de continuarmos, que é, se havia partido que não queria eleições neste momento, era o PSD. Era o PSD. E eu vou dizer isto, e eu se calhar até tenho pessoas do PSD, e eu não digo isto com malefício absolutamente nenhum, é apenas a minha análise política, mas o PSD não queria ir a eleições legislativas com Montenegro. Muita gente dentro do PSD tinha a esperança que Luís Montenegro se espalhafatasse completamente nas eleições europeias agora. Tivesse um resultado horrível nas europeias e um resultado medíocre ou fraco nas autárquicas e isso fosse suficiente para que Montenegro renunciasse ao cargo de presidente do PSD. Para que, em 2026, fosse efetivamente Carlos Moedas o líder do PSD. Porque o PSD vê em Carlos Moedas a principal esperança na revitalização do próprio partido. Se Carlos Moedas conseguiu tirar a eleição da Câmara de Lisboa a Fernando Medina, então também a consegue tirar caso Medina seja o candidato do Partido Socialista às eleições legislativas. E isso pode acontecer. Aliás, a Câmara de Lisboa é um trampolim para Primeiro-Ministro. Reparem nos exemplos que já lá estiveram. Jorge Sampaio, Câmara de Lisboa, Primeiro-Ministro. António Costa, Câmara de Lisboa, Primeiro-Ministro. Santana Lopes, Câmara de Lisboa, Primeiro-Ministro. Portanto, são vários os exemplos. É um trampolim imenso. E isto não convinha nada ao PSD. Nada. Tanto que toda a gente já falou. Toda a gente. Desde o Rui Tavares, o Ventura, o PCP, o Bloco de Esquerda. Toda a gente já falou. Até o PAN, daqui nada ao Garfield, até veio fazer uma comunicação política em nome do PAN. Toda a gente já falou. Menos o PSD. Nesta linha do calendário que acabei daqui de apontar como provável. Bem, eu diria, como você sabe, já o disse muitas vezes aqui em comentários ao domingo, eu acho que Pedro Nuno Santos é claramente a pessoa com melhores condições para ser o futuro líder do PS. Porquê? É verdade. As pessoas perguntam, mas porquê? Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar, concordar ou deixar de concordar. Excelente. A eleição do líder do PS é feita pelas bases do Partido Socialista e pelas estruturas do Partido Socialista. E tanto quanto eu acompanho estas matérias, Pedro Nuno Santos é, de longe, a pessoa que tem mais peso, mais apoio dentro das bases e na estrutura do Partido Socialista. Por exemplo, É verdade, sim senhor. Já agora, malta, pedia que metessem like por uma simples razão. Temos aqui, felizmente, 1800 pessoas na live. É muita gente, muito obrigado a todos, mas temos ainda 1200 likes. Portanto, se conseguíssemos chegar aos 1800 likes para coincidir com as 1800 pessoas que temos cá, eu agradeci imenso. Portanto, se conseguirem, eu fico-vos grato. Em todo o caso, Marcos Mendes, toda a razão, sem tirar nem pôr. Aliás, neste momento há dois candidatos plausíveis à próxima liderança do Partido Socialista, mas inequivocamente, que eu acredito que possam avançar para a candidatura. De um lado, Fernando Medina, do outro, Pedro Nuno Santos. Se me perguntarem aquilo que eu prefiro que o PS leve a eleições, prefiro que seja o Medina, porque eu prefiro sempre aquele que é o mais fraco. Agora, aquilo que eu não quero mesmo é Pedro Nuno Santos. Porque eu digo-vos uma coisa, a mim não me admira nada que Pedro Nuno Santos consiga um resultado suficientemente bom para ser eleito Primeiro-Ministro. Não digo uma maioria absoluta, mas digo-vos que consegue mais de 100 deputados. E explico-vos já porquê. Porque Pedro Nuno Santos foi um dos principais ativos políticos que conseguiu criar a geringonça através de entendimentos da ala mais à esquerda do PS com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E isso pode voltar a acontecer no futuro de forma mais formal, de forma mais informal. Enfim, tudo depende de muita coisa. Agora, esse entendimento à esquerda e de cativação ou de capturar o eleitorado mais à esquerda que Fernando Medina, a meu ver, não tem, pode ser uma vantagem para Pedro Nuno Santos. Já para não falar que, em termos de oratória, em termos de conhecimento político e até em termos de postura institucional e até em termos de imagem, Pedro Nuno Santos, muito, mas muito acima de Fernando Medina.
Eu posso não simpatizar com o Pedro Nuno Santos, posso não concordar com nada do que o Pedro Nuno Santos acredita, efetivamente. Agora, se me perguntarem qual é que é a maior ameaça à direita a construir um governo à direita do PS em 2024, porque vamos ter eleições, engane-se quem acha o contrário, é Pedro Nuno Santos. Esse é o maior perigo para a direita. Porque, a bem ou a mal, é do mais competente que o PS lá tem. Com todos os seus defeitos. E não levem isto quase como uma vontade minha que ele seja Primeiro-Ministro, muito pelo contrário. Agora, entre Medina e Pedro Nuno Santos inequivocamente. O nome de Francisco Assis, convocado por Xenço Simões. Eu não digo que não surjam eventuais candidatos, outros candidatos. Isso podem surgir. 1, 2, 3, com certeza. E não é muito cedo para Pedro Nuno Santos? Ele não tem alternativa se não avançar depois de todo o trabalho que teve nos últimos tempos? Claro, sejamos claros e diretos. Pedro Nuno Santos pensa e sonha com a ideia de ser líder do PS há muitos anos, Sim. o que não tem mal nenhum. Exato. E tem-se vindo a preparar para isso há vários anos esta parte, o que também é algo de saudar. Portanto, chegado a este momento, provavelmente não era o momento que ele estava à espera. Ninguém estava à espera. Mas eu acho que é mais vantajoso para o Pedro Nuno Santos candidatar-se agora do que em 2026. Por uma simples razão. Pedro Nuno Santos, em 2026, a imagem de António Costa não estava desgastada. E António Costa é o principal rival de Pedro Nuno Santos. Até porque este governo já não está associado há vários meses, há quase um ano, a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, a brincar, já saiu do governo há um ano quase. Saiu em dezembro, 28 de dezembro, se não estou em erro, estamos em novembro. Portanto, Pedro Nuno Santos já não faz parte da grupeta de António Costa. Portanto, até é bom para ele. Eu aqui discordo de Marcos Mendes, eu acho que é mais proveitoso para o Pedro Nuno Santos que isto tenha acontecido agora do que propriamente em 2026. Mas, evidentemente, agora não vai provavelmente chegar a este momento e dizer, olha, eu pensava nisso, mas não é... Peço desculpa, vocês estavam a dizer que o PSD já falou entretanto? Onde é que o PSD falou? Desculpem, o que é que o PSD disse? Já vamos ver a seguir então. Eu peço desculpa, é que eu estive em viagem para Lisboa, ainda demorei um bocadinho, e a última vez que tive acesso à informação eram cerca de 7 e tal, 8 horas. Portanto, peço desculpa se ainda não vi entretanto. Para agora, e portanto fica agora de fora. Acho que isso não existe na vida política. E portanto, do meu ponto de vista, o próximo líder do PS, na minha modesta opinião, será Pedro Nuno Santos. E se houver, portanto, em fevereiro ou março, eleições antecipadas, eu acho que vamos ter 2 candidatos a Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Concordo. Há de ser Primeiro-Ministro. Festa, não é? Pela festa. Ora, o que é que ele diz? O PSD, não sei se reparam, mas atrás do Montenegro está o slogan do PSD, que é PSD, Portugal vai mudar consigo. Pode, efetivamente, basta um para mudar, mas o PSD, a continuar assim, vai mesmo só ter um para mudar, não é? Que é o Luís Montenegro, a continuarem a cair nas sondagens, e não digo isto como malefício, é mesmo a verdade. Enfim. É imperioso recuperar a credibilidade, a dignidade institucional e a confiança que se perderam e desbarataram. Certo, correto, Luís. Esta recuperação só é viável com eleições antecipadas. Muito bem, Luís. Muito bem. A sério, estou a falar sério. Agora, finalmente, o PSD faz a oposição. É pena que tenha sido só mesmo quando o Primeiro-Ministro se demitiu. É esse o problema, ok? É só mesmo esse o problema. E reparem, não foi o PSD o principal responsável pela demissão do Primeiro-Ministro. Foi o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público, embora seja um órgão imparcial da nossa democracia em termos judiciais, fez mais oposição do que o partido da oposição. O principal. Triste. Estamos preparados para elas. Como sabem, nunca tivemos pressa. Mas agora, a degradação do governo impõe que não se perca mais tempo e que se devolva a palavra ao povo. Os portugueses sabem que há uma alternativa séria e ambiciosa e conhecem o nosso sentido de responsabilidade, a nossa firmeza, o nosso compromisso com a verdade, com a ética e com a urbanidade. Eu sei que já são... peço desculpa. Eu sei que já são 10h50. Eu peço desculpa se alguém adormecer a meio do discurso do Luís Montenegro. Não é por mal. Se ao menos poupam na medicação se tiverem dificuldade ou insónias e não sei o quê. Portanto, isto é interessante. Eu não compreendo, honestamente. E se calhar também é uma das consequências dos resultados do PSD nas sondagens. Como é que o principal líder da oposição... Bem, isso é o André Ventura, na prática, não é? Mas em termos, percentuais, vem com papel a ler assim... a falar como se estivesse a ler a emenda da Telepis aos filhos. Então, queres que é barbecue?
Estamos preparados para eleições. Senhor Primeiro-Ministro, estava na altura certa. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Isto não move massas. Não move massas. Nem as da Telepisa. A legitimidade do Partido Socialista ruiu dentro de si próprio. É a terceira vez em 22 anos que as mesmas pessoas, as mesmas políticas e o mesmo padrão de governo trazem um pântano à democracia portuguesa. Ele tem razão, mas atenção. Quero acrescentar aqui uma coisa que o Luís Montenegro diz e ele está certo, que é: de nada nos vale, e eu aviso disto muitas vezes, de nada nos vale mudarmos o poder político em Portugal, ou seja, por lá o Chega, o PSD, a Iniciativa Liberal, quem vocês bem entenderem, de nada nos vale isso, quando a mentalidade da população portuguesa ainda é igual à mentalidade do PS. De nada nos vale mudar o poder político se a esquerda continua a controlar os órgãos de comunicação social, a esquerda controla o ensino básico, controla o ensino secundário, controla as faculdades. De nada nos vale enquanto a esquerda controlar isso tudo mais a cultura. Porque é, especialmente em democracia, é a cultura e a sociedade que vão aplicar mudanças na política, não é a política que vai aplicar mudanças na sociedade. Portanto, antes de pensarmos na alteração do poder político, é preciso pensar na alteração do pensamento racional e irracional das massas em termos sociais. Porque se as massas não pensarem de forma diferente, então a política não vai ter capacidade de manobra para exercer o seu poder de forma diferente também. É preciso perceber isso. Até porque a dinâmica social hoje em dia faz muito mais do que a dinâmica política, especialmente em regimes democráticos. Quero dizer aos portugueses que está na hora de penalizar e responsabilizar, sem apelo nem agravo, a reincidência de uma organização partidária que dá mostras de muito facilmente ceder a esquemas de compadrio político, de vertigens de poder hegemónico, de orientações de política que geram sempre empobrecimento e pobreza. Por amor de Deus, Luís, não fales da questão da corrupção, etc. O PSD ainda há um mês e meio ou 2 meses atrás andavam a abrir telejornais por causa da questão do caso Tutti Frutti, onde atuais deputados do teu próprio partido estavam envolvidos em escândalos de corrupção. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Os outros partidos não são perfeitos, mas não têm nem sequer, em termos comparativos, o mínimo de influência de corrupção dentro das suas bases como o PSD e o PS. O PS está noutro nível, obviamente. Mas o PSD também não é muito melhor. Portuguesas e portugueses. Portugal não pode ser isto. Portugal não pode tolerar ou admitir que importantes decisões de investimento e financiamento público possam ser tomadas por qualquer outro critério que não seja exclusivamente o interesse público. Seja na transição energética ou ambiental, seja no parque escolar, seja em parcerias público-privadas, seja na defesa nacional, seja nas grandes infraestruturas, o país não pode ser levado a decidir com base em interesses particulares, muitas vezes embrulhados e disfarçados com sofisticados esquemas de suporte técnico. Atenção à questão dos interesses particulares, não é? Porque a maior parte da criação de riqueza do país é de âmbito particular, não é? Portanto, são os privados que criam a riqueza. É importante aqui a delineação das palavras, não é? Quem paga o salário a estes amigos são efetivamente os privados e depois, através dos impostos, redistribuem para as carteiras destes amigos. Portanto, e principalmente são pequenos e médios empresários. 90% do tecido empresarial. Eu percebi o que é que ele quis dizer. Mas atenção para não se confundir, que é importante. Portugal não pode ser o país também onde a ideologia é utilizada sem seriedade intelectual, verdade. de forma populista e demagógica, para no fim do dia empobrecer segmentos da população, onde muitas vezes se criam esquemas de dependência com o inconfessável fito de perpetuar ciclos de poder político de grupo. E acaba aqui, não é? Acaba aqui. Sou honesto, estava à espera... Olha o Luís, estou de gingão. Estava à espera de muito pior de Luís Montenegro. Acho que, enfim, cumpriu os requisitos mínimos que tinha que fazer. Pedir eleições antecipadas. Acho que tomou uma postura minimamente decente. Agora digo-vos uma coisa. O PSD não queria Montenegro a ir a eleições. Tanto que Montenegro ganhou as eleições internas do PSD, as últimas, 52% contra 48%. Portanto, tem o partido
partida ao meio. Salve seja.